Contratação de pessoas acima dos 50 anos. Esse é o tema da revista Você RH desse mês. Por que é tão difícil do mercado contratar esse público? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, e hoje a gente vai falar sobre gerações e contratação das pessoas acima dos 50 anos. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E aí eu vou começar primeiro me corrigindo aqui, porque assim, a gente tá puxando 50 anos, mas vamos começar já chutando o balde? Porque assim, o preconceito começa antes, né? Primeiro que não começa aos 50 anos, já começa a partir dos 40. A gente vê uma movimentação de muitas queixas no LinkedIn. Você, com certeza, se você está no LinkedIn, você deve ter visto lá, contrate profissionais acima dos 50 anos. Quando você vai ler os comentários, todo mundo vai lá falar, não é só 50 não. A partir dos 40 anos eu já sinto esse preconceito do mercado. E aí eu quero fazer um destaque para uma enquete do LinkedIn. A gente pegou aqui para nos embasar, que foi uma enquete que saiu há 6 meses atrás. Eu vou dar aqui de quem foi da Nádila Marcedo, ela é uma LinkedIn Creator, e ela fez a seguinte pergunta: você concorda que as empresas do Brasil têm preconceito na contratação de profissionais acima dos 40 anos? Teve quase que 16 mil respostas e 80% das pessoas falam que concordam. Eu super concordo. Apesar de não ter essa idade, a gente fala com muita gente e a gente percebe pelas queixas do LinkedIn, aqui no Foca, o pessoal comentando que é muito difícil mudar de emprego, se recolocar, enfim, transicionar de carreira após. Então, eu vou fazer essa correção. A partir já dos 40 já tá difícil, né, Bru? Eu já participei de vários grupos, rodas de conversa de mulheres, porque mulheres também é um dos públicos mais atingidos, né, Lê? Porque também engloba a questão de ser mãe, também pesa um pouco mais ali dentro da idade. Então, eu escuto muitas pessoas comentando que a partir dos 40 já começam a encontrar dificuldades para arrumar um novo cargo. O cenário não é somente para quem está mudando de carreira, porque tem vários cenários, né? A pessoa pode estar fazendo uma transição de carreira, mas é também para pessoas que possuem grande experiência na área, têm dificuldade em ocupar esses cargos que estão disponíveis no mercado e mais dificuldade ainda para ocupar um cargo de gestão, né, Lê? Quando a gente fala de pessoas acima de 40 que estão com foco em crescer e em ir para cargos de gestão, elas encontram muito mais dificuldade, muito mais obstáculo aí no caminho. Quando a gente fala desse assunto, eu acho que a gente tem que olhar para várias perspectivas, né? Olhando o que as empresas estão fazendo, o que as empresas estão promovendo para fazer inclusão, porque em pleno 2022 a gente enxerga que ESG, que é uma área que tem o social ali, né? Que olha para a diversidade e inclusão, está crescendo tanto no mercado e não são todas as empresas que olham para essa fatia de pessoas de faixa etária, né? Olhando para pessoas acima de 40 para poder também fazer essa inclusão. A diversidade não é só gênero, né? A diversidade também é de idade, né? Exatamente, também é a faixa etária. E muitas empresas acabam não olhando para isso, né? Por mais que falam de diversidade e inclusão, acabam esquecendo um pouco essa fatia. Tem uma outra percepção, que é o do RH, em ter esse cuidado, em poder ter esse olhar mais sensível para as pessoas que estão buscando uma oportunidade, que encontram esses desafios, e também para a pessoa que muitas vezes encontra um pouco de dificuldade, às vezes, em se identificar com uma cultura um pouco mais ágil, talvez tenha um pouco de dificuldade com tecnologia, mas isso é um estereótipo que a gente pode ir desmontando também aos poucos, né, Ale? Desconstruir. Primeira coisa, vamos trazer só um cenário. A gente trouxe na nossa chamada da onde veio o tema. Então, o tema da Você RH, se você estiver ouvindo esse episódio no futuro, mas a gente está gravando ele meados aqui de fevereiro, março, mas a capa da Você RH desse mês é validade indeterminada. O preconceito contra quem passa dos 50 anos faz empresas abrirem mão de talentos produtivos e engajados. Veja as perdas com essa atitude e conheçam iniciativas de quem está investindo nisso. Essa reportagem é da Bárbara Nor. Então vamos comentar algumas coisas que não é só da Você RH, mas acho que é legal vocês saberem. Gente, até mais ou menos 1980, a expectativa aqui no Brasil, segundo o IBGE, era de 62 anos, tá? Já em 2018, saltou para 76
E a Você RH traz um terceiro dado. Em 2050, a gente vai ter ali cerca de 30% dos brasileiros deve ter de 76 a 80 anos. Resumo da ópera, você que não é da área de exatas e está confusa com um monte de número. A galera vai viver mais e vai precisar ser ativo economicamente no mercado. Também tem um outro dado que é importante, que o público hoje idoso no Brasil não consegue se sustentar sozinho, precisa de ajuda dos filhos. E as pessoas estão tendo menos filho. Então, quando a gente projeta lá na frente, essa galera vai precisar ficar mais ativa economicamente e talvez não estou nem falando de aposentadoria, que a aposentadoria é depois de 65. A gente está falando de uma fatia entre os 40 e os 60, gente, que a pessoa está ativa, ela está bem, ela está saudável, ela quer trabalhar. Então, uma das coisas que aqui a gente vai comentar na reportagem, mas eu vou trazer esse pequeno spoiler, é que é a redução do turnover, porque essas pessoas elas não ficam mudando de emprego tanto. E hoje o que a gente percebe é que o jovem, a geração milênio, a geração X, muda muito mais de emprego. Esse público não tem esse perfil. Então, assim, não tem jeito. As pessoas vão ficar mais tempo. A ideia, sei lá, daqui a alguns anos fala de se viver até os 100 anos. E aí, como que você vai trabalhar só até os 35? Não dá. Sabe, eu tenho 35 hoje, Bruno, não tem condições, eu só tenho mais 5 anos de vida, sabe, eu sou uma pessoa ativa, então, só que é isso que acontece, o mercado de quem contrata, quem tria currículo, quem tá lá no funil de seleção, principalmente nas primeiras etapas, é um público jovem, e às vezes o tomador de decisão é um gestor, é um dono de empresa ainda com uma percepção estereotipada, como você mesmo falou, que a pessoa é velha, não sabe usar sistema. Gente, calma. A pessoa que tem 45 anos, quando ela tinha 20, já existia computador. A internet no Brasil, banda larga, já tem 18 anos. Então, assim, a gente está vivendo ainda uma ideia que, assim, só o pessoal de 18 anos sabe usar rede social, pelo amor de Deus. Não é verdade. E exatamente esse estereótipo, Ale, que acaba atrapalhando, né? São esses vieses inconscientes, esse estereótipo de que pessoas, seja da geração baby boomer, né? Que tem uma resistência à mudança, são pessoas mais custosas, possuem uma dificuldade na tecnologia, isso não é uma verdade para todos, isso não se engloba para todos. Então, quem é de RH, aí a gente até pede para você ter um pouco mais de cuidado, às vezes repensar ali aquele candidato, porque às vezes você pode estar excluindo pensando nesse estereótipo, tendo um viés inconsciente ali de fazer essa exclusão automática sem dar uma oportunidade. E essas pessoas estão buscando oportunidade, até porque a gente tem um episódio aqui que tem uma terapeuta ocupacional falando quais são os campos ocupacionais do ser humano, e tem o que é o trabalho, o quanto o trabalho é importante, tanto para a saúde mental, saúde financeira, como a Lê trouxe, parte da economia, porque isso impacta de forma macro na economia também, essas pessoas estarem fora do mercado, e também ali na saúde física, mental, pensando o quanto essas pessoas ainda têm de vida, na expectativa de vida, que está cada vez aumentando mais, e manter esse espaço ocupacional, né? Esse espaço que a pessoa tem e pode muito bem ocupar, né, Ale? Porque o trabalho não é só fonte de renda, né? Exatamente. É satisfação pessoal, ela influencia na sua autoestima. Quando você, de repente, está desempregado, você se sente... Não deveria, porque o trabalho não é o único pilar da sua vida, mas a gente se sente meio inútil. Imagina, você meio que 4 anos te carimbam lá que o seu tempo acabou. E você tem muito a oferecer, e esse é o primeiro ponto, né? Em todos os estudos, e a Você RH fala muito disso, mas outros grupos, a importância de você trazer um profissional acima dos 50 anos é o que? É a experiência de vida que ele tem. Ou um profissional acima dos 40 anos, não importa. Mas ele consegue trazer para aquele grupo, que geralmente tem pessoas mais jovens, a sua experiência de vida e correlacionar. Às vezes ele fez uma transição de carreira, tá bom, ele precisa ser treinado para a atividade dele hoje, porque também a gente tem que levar em consideração, Bru, que tem uma parcela do mercado por conta de automatizações, a robotização e de atividades que há 30 anos existiam que hoje não existem mais, ou foi reduzida a equipe. Vou pegar um processo de RH super simples. Quando a gente recebia currículo físico, você precisava ter um monte de gente ali lendo o currículo, não sei o quê. Hoje, com uma ATS, aquilo está automatizado, diminui o tamanho das pessoas. E o que a gente faz com essas pessoas que sobraram e que têm experiência? Então, você adapta, você treina para uma outra função. Mas essa conexão, esse repertório que as pessoas mais velhas têm, é muito útil e muito necessário
Você pega uma startup com um monte de gente nova que está entrando no mercado, você ter um mentor ali, quase que um aconselhador, faz toda a diferença para uma solução, sabe? E é isso que as pessoas não veem, elas só veem esse lado. A pessoa mais velha não vai ter facilidade de usar sistema, ela não vai saber não sei o quê. Gente, isso você num treinamento, se você investir 1, 2 semanas, a pessoa aprende. Agora, você ensinar experiência de vida, maturidade, resiliência, saber, sabe, equilibrar as coisas, isso em 2 semanas você não treina. Não mesmo, Ale. Então, olhar para esse lado que muitas vezes fica ali meio que apagado, o estereótipo fala muito mais alto e a pessoa acaba não vendo tantas oportunidades. Até trazendo um exemplo, tá, para você, na equipe que eu participo, na empresa que eu trabalho, nós temos uma alocada, né, que nós trabalhamos com gestão de alocados, que ela tem mais de 60, ela entrou, é super engajada, é conhecida por todos, executa um trabalho fantástico. Então, é interessante a gente acabar com esse estigma, né, que existe em cima de questão de idade. Às vezes, a gente fica tão preso em pensar em idades que, para mim, Helena, não tem nem que pôr idade mais no currículo. Não tem. Eu acho que plataformas também não precisavam. Eu acho que essa informação não é tão válida. O que vale é a experiência, como você falou, a experiência profissional, o quanto que essa pessoa desenvolveu, cresceu em outras empresas, trouxe resultados para as outras empresas, e aí a forma que vai ser feito na vaga atual, ali tudo pode ser moldado. Parte técnica a gente desenvolve muito mais rápido do que a comportamental. Então, avaliando esse outro cenário, é onde a gente encontra as pessoas mais engajadas ali dentro da empresa. Então, empresas, quem é de RH, por favor, vamos dar oportunidade, vamos olhar para programas e para sites, aí até aproveitando e trazendo. Temos um site muito conhecido que é o Maturi, que trata justamente disso, de diversidade etária. São pessoas acima de 60, né, Lê? De 50? Não, acima de 50. Acima de 50, que são contratadas ali naquela plataforma. Então, se você está buscando aí alguma plataforma, seja para se inscrever, você que tem mais de 50 anos, para se inscrever, olhar oportunidades, ou você que é RH, que está buscando pessoas, buscando fazer essa inclusão no seu time, dá uma olhadinha na Maturi, que eles trabalham justamente com isso, com a diversidade etária. E é importante você falar disso, Bru, porque a mudança ela começa dentro do RH. Quando você faz um programa de diversidade, existem 3 coisas que você tem que fazer. Primeiro, na hora de recrutar, parar de recrutar com limite de idade, que a gente sabe que isso acontece. Eu já trabalhei com diversos ATSs e um dos filtros que as pessoas mais utilizam, eu vou contratar um analista júnior. Não vou contratar um analista júnior acima de 35 anos, porque se ele com 35 é júnior, nossa, ele não vai performar. Oxe, e se ele fez uma transição de carreira? E de repente ele começou mais tarde naquela carreira, qual o problema dele ter 35 anos e ser um analista júnior? Gente, o que a gente mais tem hoje, o que a gente mais atende é pessoas querendo fazer transição porque o mercado mudou. Então as pessoas vão mudar de acordo com o mercado. Então se você pegar, por exemplo, vou pegar um UX design. Esse cara não vai ter 30 anos de experiência, porque o UX design não existia 30 anos atrás. Então, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa, um bom exemplo, Bru, um exemplo ótimo de transição que acontece muito. Um professor que trabalhou em pesquisa acadêmica durante muito tempo. As faculdades mudaram, tem muita graduação e conteúdo gravado, então diminuiu a contratação de professores, a gente até falou sobre isso em desligamento humanizado no ano passado. E aí esse profissional migrou, por exemplo, para a área de pesquisa, research de aplicativos. Pronto! Ele fez uma transição de carreira, tinha um link com a carreira anterior, então qual o problema dele ser um ex-research júnior aos 40 anos de idade? Então, a gente começar a parar para pensar que, assim, se eu estou contratando profissões que não existiam há 20 anos atrás, eu preciso acolher as pessoas que transicionaram para essa carreira. E aí entra a inconsistência, e eu vou falar uma coisa para você, Bruna. Esse negócio de você não conseguir contratar mão de obra de tecnologia, de ter muita dificuldade, é um reflexo da falta de inclusão. Porque se você fizesse mais formação na área de tecnologia, você teria pessoas para trabalhar. O que você quer? Você quer a pessoa com 25 anos, com 8 anos de experiência, branca, entendeu? Então, é óbvio que você vai ter dificuldade de fechar suas vagas. E aí entra um programa que dentro da revista eles falam, que eu achei bem legal, eu quero trazer esse destaque aqui,
que é o programa que a Accenture fez de diversidade etária, que chama Grand Masters, que é a formação de pessoas acima de 50 anos para o mercado de tecnologia. Então, eles vão lá, fazem um desenvolvimento, desenvolvem as pessoas, e aí essa pessoa pode ir para a área de tecnologia. Então, veja, a questão de querer trabalhar com tecnologia tem a ver com se a pessoa gosta e se interessa, não com a idade dela. Mas a pessoa mais velha, ela não sabe usar. Eu não tinha celular quando eu era criança, eu sei usar celular super bem. Só a criança novinha que aprendeu a usar o tablet vai saber usar o tablet? Não faz sentido. E aí justamente essa discussão que a gente quer trazer aqui, porque começa no RH e eu vou falar que essa prática é comum sim. E aí eu vou colocar o pessoal de RH em frente do ônibus sim, porque eles usam filtro. Eu mesmo já fiz isso no passado, não é uma coisa que eu olho e falo, nossa, que bonito. Mas muitas vezes a gente era orientado pela gestão, né? Então hoje eu tenho mais autonomia, eu vou lá e corto, mas com certeza tem vários RHs que colocam lá, analista júnior até 30 anos, analista pleno até 35, analista sênior. Eu não quero um analista. Não tem. Você tem que olhar o currículo, tira a idade, veja o currículo, o que essa pessoa tem para entregar ou não. E isso acontece muito em programas de estágio e trainee, não é verdade? Com certeza, Lê. Eu ia até tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de contratação acima de 50, às vezes a gente não pensa que pode ser uma pessoa que está fazendo uma transição, por que não? A gente tem expectativa de vida maior, às vezes a pessoa fez algo ali a vida inteira e sentiu uma vontade de mudar, porque nós temos várias possibilidades no mercado, né? Nós podemos seguir carreiras totalmente diferentes, a gente pode recomeçar quando quiser. Só questão de fazer um plano de carreira e um plano de transição, uma transição de carreira. E quando a gente olha para programas de estágio e de trainee, que as pessoas de 50 também podem e devem se inscrever, porque estão fazendo essa transição, muitos programas, isso, Ale, eu já vi muitos clientes, eu já trabalhei com isso, e muitos clientes pediam que no programa de estágio tivessem pessoas até 30 anos, gente. Até 30, não tô falando de 40, de 50, de 60, não, de 30. Não vou abrir nomes, mas eram empresas grandes que pediam pessoas até 30 anos. Quando era algum candidato acima de 30, a plataforma barrava, e tinha esse problema, muitos questionamentos, mas óbvio que não era aberto sobre isso, porque não é uma coisa legal, né? Legal assim, de lei mesmo, não é algo legal. Você pode denunciar vagas que coloquem idade, tanto de mínimo quanto de máximo. Então, quando vocês verificarem alguma vaga que tem ali limite de vaga, denuncie, gente. É uma forma da gente combater isso e também de fazer com que o mercado tenha muito mais cuidado com as pessoas, porque as empresas dependem de nós, né? Quem fazem as empresas são os profissionais. Então, a gente precisa que os profissionais também tenham essas atitudes e também tenham essa sensibilidade, que a gente consiga deixar um mercado mais igual para todos. A gente fala tanto de diversidade. Fiscal, né? Exato, a gente fala tanto de diversidade, de inclusão. Muitos programas estão fazendo com vagas afirmativas, muitas vagas estão sendo vagas afirmativas para pessoas negras, para pessoas deficientes, e a gente precisa olhar para todas essas fatias da diversidade, mais uma vez batendo nessa tecla, porque eu acho que é importante, tá? Para você que tem 40, 50, não tenha medo de recomeçar no mercado, vá atrás das oportunidades, faça seu cadastro. Agora, é importante que vocês olhem que nós temos várias oportunidades, né? Temos aí multicarreiras, pessoas que atuam em diversos mercados, seja com serviços, nós temos carreiras bilaterais, nós temos carreira em forma de T, temos diversas coisas, assim como a Ale trouxe aí, que nós temos na tecnologia várias áreas novas surgindo, né, Ale? Não, e exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas depois dos 40 anos, sabe? São muitos. São muitos exemplos. A nossa carreira não é... E sabe o que eu percebo? É uma incoerência em todas as faixas etárias, sabe? Quando você é muito novo, você é muito novo. Quando você é muito velho, você é muito velho. Então, assim, eu só vou servir entre os 25 e 35 anos, né? Porque eu tenho essa janela. Pô, não dá, né? Então, desculpa assim se eu pareço brava, mas eu estou brava mesmo, porque eu acho isso um absurdo. E aí, a gente quer fechar esse episódio falando como atrair e por que é legal atrair. Então, a gente já falou bastante da exclusão do limite de idade, então, excluir limite de idade, não tem que ter limite de idade. Sim, às vezes é necessário oferecer qualificação. Aí a gente precisa realmente trazer esse profissional mais para realidade do mercado. Talvez realmente existam profissionais que não tenham aquela intimidade nativa da tecnologia, mas com treinamento, gente, super aprendem.
entendeu? Aquilo que a gente falou, desenvolver uma soft skill dá 10 vezes mais trabalho do que desenvolver um conhecimento em um sistema. A pessoa aprende, dá treinamento, né? Tá tudo certo. Terceiro ponto, isso a gente está falando baseado na revista Você RH. Se você quiser ver até o final, a gente recomenda que você também leia a reportagem. Criar modelos flexíveis. Não adianta fazer o mesmo padrão para todo mundo. Da mesma forma que você flexibiliza para a galera mais jovem, precisa também flexibilizar para a galera mais velha. E um quarto ponto que eu achei super importante, adequar a comunicação. Rever a linguagem e as imagens utilizadas quando você faz a divulgação das suas vagas, porque você pode perceber, Bru, é tudo gente jovem, né? Então Sim. hoje você já tem mais a inclusão de pessoas negras, de pessoas gordas, de pessoas com deficiência, mas velhos, pessoas idosas, não tem, entendeu? Então você vê que a representação na comunicação corporativa, ela não engloba essa fatia. E o último ponto é criar uma cultura, que é o mais difícil. Você realmente precisa preparar, e o RH tem essa responsabilidade, além de fazer triagem excluindo a idade, ele tem que preparar a liderança e a cultura da empresa, porque também não adianta nada você fazer a contratação das pessoas acima de 50 anos e você não preparar a empresa para receber, né? Eu quero dividir uma experiência que a gente teve numa empresa que eu trabalhei alguns anos atrás. Isso foi 2015, tá, gente? Então, assim, se você quer fazer programa de diversidade, não tem momento, faz da forma que der. A gente não tinha tecnologia, mas a gente fazia. Eu queria muito lembrar o nome do programa, mas eu acho que não era Talento Maduro, eu não lembro o nome. Eu queria muito lembrar, mas a gente tinha um programa de indicação, quem indica amigo isso dentro da Simpress, que era a contratação de pessoas acima dos 50 anos. O que a gente fazia? Eu pegava o mundo de vagas que tinha lá, 5% das vagas eu vou fechar com pessoas acima de 50 anos. É essa a definição, isso tem que vir da diretoria. Isso tem que vir da alta gerência. É um programa, gente. Aqui a gente vai contratar pessoas mais velhas. E tá ótimo, e super funcionava. E aí entra o que a Você RH fala, que é super importante a gente comentar, que é as vantagens de você contratar esse público, né? Primeiro ponto, competência comportamental. Aquilo que eu fico olhando para mim hoje, sabe, Bru? Eu falo, nossa, a Alessandra com 18 anos, puta, eu não sabia lidar com tanta coisa. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, imagina eu com 50, né? Eu vou olhar para eu com 35 e vou falar, nossa, se eu soubesse isso, porque eles vêm com um bom desenvolvimento comportamental, porque a vivência da vida desenvolveu isso neles, sabe? Exato, Alê. E também o segundo tópico que eu acho super importante é a diminuição da rotatividade. Como a gente trouxe os estereótipos negativos, a gente também traz os positivos. Essas pessoas que são acima de 40, acima de 50, têm uma visão de carreira diferente. Então, elas enxergam que fazer carreira em uma empresa, ficar ali por muito mais tempo, desenvolver muito mais atividade, muito mais projeto, para elas é muito mais vantajoso. E isso para a empresa é super positivo, porque diminui o turnover. Então, isso acaba sendo super positivo para a empresa. São pessoas que entram com vontade de ficar e sem ali a pressa de mudar para uma outra empresa. Não, aqui na revista eles falam que o tempo de permanência de rotatividade é 3 vezes menor do que o público de 25 a 34 anos. Então, assim, a diferença é gritante. E aí vem a questão que a gente comentou, mas acho que vale a pena reforçar, é o repertório. Gente, a gente fala muito aqui de lifelong learning, aprendizado contínuo. Como que você consegue criar boas soluções? Quando você consegue fazer conexões. E se você pegar as ideias mais geniais do mercado, geralmente são áreas que não tinham relação e a pessoa unificou essas duas áreas e teve uma ideia genial. Então, a pessoa com mais experiência de vida, e com uma experiência diferente, como eu falei, um pesquisador de faculdade que trabalhou com pesquisa, vai para a área de research de aplicativo, ele tem ali a receita da pesquisa, mas ele tem a vivência dele, o que é a pesquisa com várias pessoas, como fazer uma boa pesquisa, e ele aplica. Então, esse repertório é aquilo que a gente fala, quem cozinha bem? Quem sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo e junta uma técnica com a outra, né? Então, é a pessoa que tem repertório. Então, não vamos deixar de contratar pessoas acima dos 50 anos. Leia a reportagem da Você RH,
desse mês, que realmente tá imperdível, tá muito boa, e a gente quis trazer esse conteúdo para conversar um pouquinho sobre isso. E confiram, se você tem mais de 40 anos, 50 anos, as plataformas e os programas dedicados para esse público, que aí com certeza você vai ter mais sucesso, porque a gente espera que ao longo dos próximos anos as empresas diminuem esse preconceito de contratar pessoas mais velhas. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho. Então comenta aqui embaixo, você conhece alguém que tem dificuldade de contratação, tá buscando recolocação? Recomenda esse episódio, vamos aumentar a nossa podosfera, e eu tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. E um último comentário, Ale, trazendo aí até sobre neurociência, que a gente aprende a vida inteira. A neuroplasticidade está aí para isso, está provando que o nosso cérebro ele é plástico, ele se desenvolve a vida inteira. Então nós podemos sim aprender independente da idade. Então fica aí esse último comentário. Vocês me encontram no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou nas redes do Foca. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.